Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Cristiane da canal da Univasf. Nós vamos dar continuidade à aula sobre desenho de topografia, traçado de curvas de nível. Na aula passada, eu passei para vocês uma planilha de pontos. Os pontos estavam equidistantes entre si a cada 25 metros e foi dada a altura dos pontos, o nível, né? A cota de nível dos pontos. Então, como se fosse um levantamento topográfico. E aí eu pedi para que vocês obtivessem, por meio da interpolação, os valores de número exato para o traçado das curvas de nível, né? Por meio de um sistema de triangulação, semelhança de triângulos, e a gente foi obtendo a cada 2 pontos, um ponto intermediário ali que teria o valor exato da curva de nível. Depois vocês deveriam unir esses pontos de mesmo nível e obtendo assim as curvas de nível, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, aqui nesse programa que chama Revit, que é um programa da Autodesk específico para desenhos de arquitetura, como é que deve ter ficado mais ou menos a curva de nível de vocês. Aqui eu estou com o desenho 3D aberto, olhando a vista superior. Eu vou clicar aqui na curva de nível, pedir para editar a superfície, e aqui dá para ver a malha de pontos, né? Então, se eu clicar neste primeiro ponto aqui, que é o meu ponto A1, aqui tem a elevação dele, 16,4. Vou inserir esse ponto aqui no programa, né? Ponto A2, cota 14,8, tá? Ponto A3, cota 13,1 e assim por diante, tá? E eu deixei também esses pontos distantes entre si a cada 25 metros. O Revit gera automaticamente as curvas de nível. Vocês podem ver aí o desenho. As curvas ficaram meio pontiagudas, vocês podem fazer mais suave, tá? Eu não sei fazer essa edição aqui no Revit, mas vocês não precisam deixar esses pontiagudos aqui. Pode fazer a curva um pouquinho mais suave. Mas no fim vai ter um resultado semelhante a esse, tá bom? Vou dar um OK aqui. Agora eu vou abrir também outra vista superior aqui do terreno e mostrar para vocês aqui como é que ficaram os valores da curva de nível. Então, o valor 18, 17, 18, né? Aí aqui vai baixando. Quando vocês forem inserir esses valores, tome cuidado para não acontecer isso. As curvas, os valores aqui das cotas de nível ficaram de ponta cabeça, tá? Então, isso não deve acontecer, não. Deixe sempre numa posição que vocês, olhando para a folha, vejam a cota mais perto da horizontal. Por exemplo, aqui, ó, ficou bem de ponta cabeça, né? Eu não sei se tem jeito de mudar isso aqui também. Sou nova usuária do Revit, tá bem? Mas, olhando aqui, dá para ver que nós temos uma pequena elevação aqui. Aí o terreno baixa um pouquinho, fica meio plano aqui desse lado, desce para esse lado aqui, né? E uma outra elevação aqui, um pouco maior, aqui nós temos uma cota 21, e depois também um outro ponto mais elevado aqui, que é 21, tá? Agora eu queria mostrar para vocês, pessoal, como é que a gente obtém o perfil do terreno, que é como se fosse um corte no terreno. Nós não fizemos os cortes nos objetos, para ver internamente o objeto, a gente vai passar um plano de corte aqui também, para ver os desníveis, né, o perfil desse terreno. Então, aqui eu tenho essa ferramenta de corte. Vou passar um bem aqui nesse morro, olha. Vou passar um corte aqui. Vou passar um outro aqui nesse outro morro, nessa outra elevação, chega a ser um morro, né? E depois um bem aqui no meio, pegando os dois. Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar por esse aqui, ó. Vou dar duplo clique e a gente tem esse desenho. Aqui é justamente aquela elevação da cota 21, tá? Aqui é uma achura que é utilizada para terreno, para massa de terra. Vocês podem fazer obtê-la também no AutoCAD, certo? E isso vocês poderiam fazer esse desenho manualmente. Como? Cada vez que o meu plano de corte intercepta uma curva de nível, eu marco um ponto com a régua para aquela determinada altura. Então, eu começo aqui marcando um ponto na cota 20, depois um segundo ponto na cota 19, e depois ligo, né? Ligo esses pontos, tá? Obtendo
o perfil do terreno. É como se fosse o desenho de um gráfico, tá? Que a gente tem a coordenada X, que são essas distâncias aqui, ó. Vocês podem medir com a régua, né? Daqui para cá, daqui para cá. E a coordenada Y é a própria altura do ponto, a própria elevação, tá? Depois vocês ligam esses pontos do gráfico e obtêm o perfil do terreno, tá? Então, esse é o primeiro corte. Vamos ver agora esse de cima. Aqui também nós temos uma pequena elevação, um pouco mais suave do que a anterior. E, por fim, o terceiro corte que a gente vai passar nas duas elevações. Vejam só. A primeira elevação, que é essa aqui, da curva de nível mais elevada é a 18. E a segunda elevação, em que a curva de nível mais elevada é a 21. Tá? Aqui no Revit, ele pega aqui, mostra com linha grossa onde a gente fez o corte no terreno, e uma linha mais fina lá atrás, que é como se a gente estivesse vendo o terreno em vista. Mas no perfil de terreno, que a gente faz no desenho técnico, não precisa dessa segunda linha. É como se nós estivéssemos fazendo uma seção, na verdade. A gente não deve mostrar aquilo que está lá atrás, porque acaba ficando um pouco confuso, tá? Mas é isso. Voltando aqui para o nosso terreno, vamos supor que nós queiramos colocar um platô aqui, né? Fazer um platô para inserir uma edificação. Quero construir alguma coisa. Então, eu tenho que fazer ou um corte ou um aterro, já que o terreno é irregular, tá? Então, eu vou acrescentar aqui uma plataforma de construção. Eu vou fazer aqui um retângulo. Vamos supor que a minha plataforma de construção ela tenha 20 por 30 metros. No Revit, a gente altera essas cotas depois. Vou colocar aqui 20 por 30. Quero que essa plataforma de construção fique bem centralizada aqui no morro, tá? Bem assim, ó. Vou dar um OK. Eu ainda não defini o nível dessa plataforma de construção, tá? Aqui no Revit, quando a gente vem aqui, desculpa, aqui no corte, dá pra ver a plataforma de construção, ela tá lá no nível 0 por enquanto, tá? Agora eu vou definir a altura do deslocamento. Eu poderia alterar o valor do meu nível 0, mas eu vou alterar por aqui, olha, eu vou colocar na cota 20. Vou aplicar, tá? Então, ele ficou praticamente no mesmo nível natural do terreno. A única coisa é que eu retirei aqui um pouquinho de terra, eu fiz um pequeno corte, tá? Eu poderia cortar mais, vamos supor que eu quisesse na cota 18. Aplicar, eu cortaria mais, aí logicamente que eu teria que estender um pouquinho essa plataforma, né? Para não deixar esse bico no terreno, tá? Então, aqui eu estou fazendo um corte, né? Ficaria bem melhor na cota 20, realmente, ou na cota 21, tá? Vamos ver na 21 como ficaria. Então, fica mais interessante. Aqui tem um pequeno aterro, né? Então, na cota 20, realmente, ficaria praticamente nivelado, tá? Agora, vamos supor que, não, eu decidi mudar um pouco essa plataforma aqui pro lado. Eu quero fazer ela aqui nesse desnível, né? E vamos ver como ficaria aqui o corte, tá vendo? Mudei a plataforma. Aqui, realmente, nós teríamos que fazer um aterro. Então, essa é a noção de corte e aterro, certo? Quando a gente tem que acrescentar terra para fazer o platô, nós estamos trabalhando com aterro. E quando a gente, vou mudar aqui para o lado, tira a terra, a gente está fazendo um corte, tá bom? Então, a próxima atividade que nós faremos agora vai ser justamente colocar um platô nesse terreno que vocês fizeram, né? A gente vai fazer um platô de 20 por 30, e aqui nesse platô nós faremos o desenho da terceira unidade da nossa disciplina agora, que é o desenho de arquitetura. A gente vai fazer uma construção aqui, tá? Com planta, corte, elevação e planta de cobertura, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Boa semana, estudem e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.